fixed thin lines, hot sun and clear blue skies, the waves were crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine. E estamos de volta com o Dr. Alex Morical, o convidado de hoje. E, doutor Alex, seguinte, sabemos que hoje em dia temos muitas pessoas interessadas no aparelho dentário, né? Falando sobre o aparelho dental, em relação a isso, o senhor que é especialista em ortodontia e está na moda entre os adolescentes, qual que é o momento indicado, então, para o uso do aparelho dental? Sim, Maite, olha, realmente está na moda, né? Muitas crianças, muitos jovens têm vontade, né? Ou procuram a utilização do aparelho dentário. Muitas vezes não é indicado para o paciente a utilização do aparelho, né? Quando é indicado, a partir de que idade? Isso é uma pergunta que muitas mães chegam no consultório querendo saber, olha, meu filho quer usar aparelho, quando é indicado, né? Primeira coisa, a gente tem que observar o crescimento da criança, né? Na fase de uma criança, em torno de 6, 7 anos, pode utilizar aparelho. Se caso tiver necessidade, será um aparelho esquelético. Ou seja, um aparelho que vai trabalhar com o osso do paciente, com o crescimento do paciente e não dentário. É um aparelho que não vai mexer com os dentes. A partir dos 6, 7 anos, a gente já pode pensar em colocar um aparelho, né, que vai mexer com a parte óssea do paciente, caso for necessário. Só que esses aparelhos são aparelhos que incomodam muito, Maite, a criança, principalmente que está na fase escolar. Nessa fase, isso, né? E são aparelhos grandes, aparelhos que incomodam um pouco, né? Igual antes se falava muito do freio de burro, Eu né? ouvi falar muito, Na tempo infância, de escola, muito. exatamente. Que a gente chama aparelho extrabucal, é um AIB, né? É um dos melhores aparelhos que tem até hoje, né? Se você pegar a literatura, há quantos anos não é utilizado esse aparelho, e até hoje é um dos melhores aparelhos pelo resultado que ele dá. É um aparelho É considerado ortopédico. um dos melhores aparelhos, é isso? Isso, um dos melhores aparelhos para essa fase óssea, né? Para evitar um crescimento da maxila, no caso. Ou até hoje é um dos melhores aparelhos. E a gente usa, só que é discriminado na escola. Tem os perfis faciais, aqueles perfis de ferro, né? Que puxam a mandíbula do paciente ou a maxila do paciente, né, para frente. Também é um ótimo aparelho, só que também tem a discriminação na escola. A parte de estética, geralmente, os adolescentes, eles não querem isso, né? Quer aquela coisa mais bonita, como se fosse um tênis novo, como se fosse uma mochila nova. Então, quando a gente mostra para o paciente, olha, na sua idade é esse aparelho que usa, o paciente já não quer usar. Ou até ele fala para a mãe, não, eu vou usar, só que não utiliza, acaba a gente não conseguindo um resultado. Quando parte já para uma fase que não há crescimento ósseo, né? Ou seja, talvez está terminando esse crescimento ósseo em torno de 14, 15 anos, que a gente não tem como mais mexer com essa parte, a gente parte para os tratamentos dentários, que são os aparelhos fixos, né, os brackets colados no dente. Esse sim é a vontade dos jovens utilizar, quando há necessidade, tá? Então assim, que fase que a gente pode usar um aparelho fixo? Depende muito de cada caso. A gente pode usar 8 anos um aparelho fixo? Pode, tá? E também, a partir de 9, 10 anos, pode ser utilizado. Por aí vai. Depende da indicação de cada um. Doutor Alex, eu tenho uma dúvida e eu tenho certeza que muitas mães em casa, muitos pais em casa nesse momento também têm essa dúvida. A chupeta, durante o desenvolvimento da criança, atrapalha depois, então, na parte dentária? Atrapalha sim, Maite. Veja bem, quando a criança utiliza a chupeta, né? Um bebê vai fazer mal ele utilizar? Não. Ele está numa fase ainda que o osso vai se moldar muito. Mas a criança talvez pegue uma certa idade, 6 anos, 5 anos, 7 anos usando chupeta. O que ele faz com a chupeta? Né? Coloca no céu da boca e faz a forma de sucção. Começa a chupar. Essa pressão que ele faz de chupar, ele faz uma atresia maxilar. Ele começa a afinar a maxila do paciente, que é essa parte de cima. E ao mesmo tempo a chupeta fica entre os dentes. Né? Esses dentes não se encostam, então ele mantém a boca, os dentes entreabertos. Vai causar o que isso? Essa pressão negativa vai causar atresia da maxila e a chupeta entre os dentes vai causar uma mordida aberta. Vai chegar num ponto que o paciente vai morder, quando ele tirar a chupeta ele vai morder, cabe um dedo na boca do paciente, que a mordida dele não se fecha na frente. E o céu da boca dele se torna fino, tá?
fica mais fino do que a parte de baixo. Aí dá até para identificar uma criança que teve ali uma boa parte da sua vida usando a chupeta. Consegue. Muitos casos, né? Você já viu alguma criança usando um aparelhinho no céu da boca, que usa uma chavinha para abrir? Sim, já vi. É para corrigir isso, para corrigir a atresia da maxila. Geralmente pode ser genético, mas muitas vezes causado pelo uso de chupeta, tá? A mordida aberta é a mesma coisa. A criança talvez morde os dentes da frente, não se encosta, né? Também futuramente tem que usar aparelhos e só corrigem com a parte ortopédica, ou seja, a criança tem que estar em crescimento. Ah, mas eu tenho já 20 anos e eu tenho essa 25 anos, isso, né? Isso que eu ia te perguntar. E depois já é um dos 20 paciente anos? adulto, isso. Paciente adulto que já não está mais em crescimento. Aí eu quero corrigir essa atresia da maxila. Esse aparelhinho no céu da boca já não consegue mais abrir. Aí a gente parte para um terceiro grau da ortodontia, que é uma cirurgia ortognática. Chega a ser necessário então uma Isso, cirurgia. é uma cirurgia grande, feita em hospital por um especialista traumatologista, tá? Que ele abre o céu da boca da pessoa. Tá? É uma cirurgia mesmo, como se fosse uma cirurgia plástica. Uma cirurgia normal. Isso. Ou a pessoa tem a mordida aberta, né? Usou muito tempo chupeta, os dentes não se encostam. Também tem que ser uma cirurgia ortopédica. Tá? É uma cirurgia grande, é uma cirurgia cara, tá? Que pode ser evitado removendo a chupeta da criança. Há riscos da cirurgia? Da cirurgia? Olha, é um risco, né? Não é a minha área da traumatologia, mas é um risco como qualquer outra cirurgia tem. Qualquer outra cirurgia, né? Normal. Porque, queira ou não, é uma cirurgia grande, né? Vai mexer com o osso do paciente. E, doutor Alex, conforme vai passando, por exemplo, 20 anos, 30 anos, 40 anos, isso vai se agravando mais ainda? Pode se agravar sim, Maite. Principalmente porque você está mexendo com a mordida do paciente, né? Ou seja, o céu da boca do paciente menor, a mordida dele não se encaixa, tá? Ele não vai ter uma boa mastigação. Então ele pode ter problema na mastigação, que ele não consegue, né, triturar o alimento direito, engole o alimento muitas vezes mal triturado, faz mal para o estômago, né? Pode causar mau hálito, obesidade, vários outros problemas. Muitas vezes causa dor de cabeça, né? É possível ter uma dor de cabeça com certeza. Aqui ao lado, que faz abrir e fechar a boca, chama um músculo que chama masseter, né? Esse músculo, com o fechamento da boca, ele pode se estressar. A gente fala, é um estresse dessa musculatura, que causa dor de cabeça por má mordida do paciente. Muitas pessoas têm trisma. O que é o trisma? A pessoa não consegue abrir a boca. Ela abre a boca em torno de 2 centímetros, 1 centímetro. Mas é muito pouco, doutor. Isso mesmo, porque com o tempo, esse má funcionamento da articulação causado por uma mordida errada pode causar isso também no paciente. Vários problemas são relacionados à saúde bucal do paciente. Olha só que interessante, né? A gente vê que às vezes um detalhezinho, um detalhe só às vezes na estrutura da mordida pode causar vários problemas. Isso mesmo. E muita gente pensa que o aparelho dentário é só para estética, né? Ou talvez os pais pensam, né? Meu filho quer usar porque achou bonito o aparelho. Não, em primeiro lugar é a necessidade do aparelho. Tá? O paciente tem que ter a necessidade, não só estética. Tá? É a saúde. A saúde, isso. A função mastigatória é muito importante e muitas vezes, Maite, tem que ser corrigido quanto antes. Um outro assunto que eu acho muito interessante é o seguinte, né, que não tem como deixar de falar, doutor Alex, o mau hálito. O que causa o mau hálito e o que pode ser feito, então, para banir o mau hálito? Grande parte do mau hálito, né, para começar, o mau hálito é um grande mal que muitas vezes a pessoa não sabe que tem, né? E muitas vezes atrapalha a vida social, a vida íntima da pessoa. E muitas vezes procura um profissional da área odontológica para tentar resolver o problema. Tanto que não é todo mundo que fala, olha, você, né, com aquele jeitinho todo, você tem mau hálito. Não é todo mundo que fala. É difícil quem fala, né? Então, grande parte do mau hálito, Maite, pode sim estar ligado à área bucal, tá? Fora a área bucal, pode ser uma área da parte gástrica, a parte do estômago da pessoa, que já não cabe a nós, profissionais da área odontológica, né, entrar nesse assunto. O que pode causar o mau hálito relacionado à odontologia, relacionado à saúde bucal? Em primeiro lugar, na boca, o que causa o mau hálito? É a língua. Tá? Muita gente pensa que vou escovar os dentes 3, 4 vezes ao dia, vou passar fio dental, né? Não adianta. O mau hálito vem, a grande maioria, né, a grande parte, é da língua, tá? Tem sim, o mau hálito pode sim vindo pelo mau escovamento dos dentes, sim, mas a língua que causa o mau hálito. Ou às vezes até um dente... Isso, um dente que não está com estado de saúde bom,
né, tá, algum tratamento de canal, alguma coisa assim, que não está sendo bem feito, pode causar sim, tá? Como que pode ser evitado o mau hálito? A escovação da língua. A gente tem que manter uma boa escovação da língua, jogando as bactérias, né, os resíduos de alimentares para fora, sempre escovando a língua de dentro para fora, como se estivesse varrendo a língua, né, com pasta de dente, varrendo. Pode ser uma escova normal? Isso. Muita gente fala, mas tem alguma escova própria? Algumas escovas, atrás das cerdas, tem aquela borrachinha, não sei se você chegou a ver. Já vi, uma Aquilo lá, borrachinha diferente. isso, muitas vezes ajuda, mas o principal é a escova, tá? Escovar bem. Enxaguante bucal ajuda? Também ajuda a matar bactérias, dá um hálito mais refrescante no momento. Mas não Só que durante o dia, eficiente. não. Fio dental, escovação dos dentes é muito importante sim, para a saúde bucal, saúde dentária, tá? O mau hálito se trata, a princípio, a sua grande maioria, com uma boa escovação da língua. Eu me lembro, agora você falando sobre escovação da língua, né? Eu me lembro muito do programa da Xuxa, na época que eu tinha o quê? 12, 13 anos, né? Eu aprendi a escovar a língua no programa da Xuxa. O programa da Xuxa sempre me incentivava também a escovar os dentes, cortar as unhas, essas coisas assim que tem para a criançada, né? E falava disso também, escovar sempre as línguas, escovar os dentes depois da refeição, depois de um café da manhã, jantar, almoço, mas sempre escovando a língua também. Isso mesmo. A maior parte do mau hálito, como eu disse, vem da língua e também essa parte gástrica. Muita gente também não tritura o alimento direito e engole. Isso também pode causar um mau hálito, né? Isso vai causar uma má digestão, então aquele mau hálito que vem do estômago, tá? Isso já tem que procurar um gástrico para ver o que pode ser feito. Em relação ao implante, o implante também tem que ter um certo cuidado com ele. Não é só passar o fio dental, não é só escovar. Ele tem um cuidado também, né? Tem sim, Maitê. O implante, o que é o implante? Né? Ele é um pino, né, de titânio que é implantado no osso do paciente, muitas vezes de titânio, implantado no osso do paciente. Em cima desse pino, que fica totalmente dentro do osso, é parafusado ou cimentado uma prótese, ou seja, um elemento de cerâmica ou qualquer outro material dessa forma. E esse tem que ter um cuidado próprio. Em primeiro lugar, uma escovação normal, né? Uma escovação bem feita, uma higiene como se você tivesse um elemento dentário normal. Tem os protocolos sobre implante, né? Que é aquela prótese que eu te falei, que é colocado sobre vários implantes que ocupa totalmente a boca do paciente. E esse aí não tem como você passar o fio dental para limpar, porque ela é uma prótese total, completa. Muitas vezes pode acontecer de entrar alimento embaixo dessa prótese. Né? Embaixo, entre a gengiva acumulando. E a prótese. E não tem como a gente higienizar com a escova. Né? Muita gente tenta passar um palitinho, alguma coisa assim. Hoje no mercado tem uns aparelhinhos, né, que eles jogam um ar. É como se fosse um aparelhinho que ele joga um compressorzinho. Ele bate um jatinho, você aperta um botão nele, você coloca embaixo da prótese que está fixada, e aperta um botãozinho e ele joga um ar bem forte. É onde se tira a sujeira. Pode tirar o restante alimentar, alguma coisa que ficou do dia a dia. Tá? Isso também pode causar um mau hálito, sim, e esse aparelhinho ajuda essa limpeza desse protocolo sobre o implante. Já para quem tem um aparelho dentário, também tem um cuidado diferente. Tem. O aparelho dentário, Maitê, ele causa, não o aparelho, né, mas assim a falta de higiene dele causa vários problemas, né? Pode aumentar o número de cáries no paciente, porque o aparelho dificulta a higienização. Então você tem que ter uma melhor higiene quando você utiliza o aparelho. Então ele pode sim causar cáries, causar um aumento de acúmulo de tártaro na boca do paciente. Às vezes vai fazer um tratamento, acaba então aí precisando piorando. fazer um outro, né? Isso, mas e acontece bastante. Tem muitos pacientes que começam o tratamento de ortodontia e depois não voltam mais para consulta. Passa 5, 6, 7 meses, muitas vezes anos passam e o paciente não voltou para uma consulta. Quando chega, a gente olha, tem que remover todo o aparelho, fazer uma limpeza, remover cáries, fazer um tratamento que antes ele não havia necessidade, porque não cuidou do aparelho. Tem que manter uma boa higiene. Muita gente fala, mas como que eu vou higienizar o meu aparelho dentário? A primeira coisa, igual eu disse antes, escovação. Tá? Manter uma boa escovação toda vez que se alimentar, passar o fio dental, muito importante. O aparelho dificulta a passagem do fio dental entre os dentes. Nas farmácias, até mesmo nos consultórios, a gente dá um passa-fio dental. É como se fosse uma agulhinha de plástico
que você ajuda a passar o fio dental entre os dentes. Existe uma agulhinha assim que possa Existe, usar? ajuda bastante, porque quando você passa o fio dental, ele bate no fio do aparelho. Então essa agulhinha ajuda você a passar esse fio dental entre os dentes. Acaba facilitando. Facilita. Tem também, nas farmácias, escovas próprias para aparelho dentário. Ajuda sim, mas a escova principal é a escova que a gente usa no dia a dia, manter uma boa higiene, pode usar enxaguante bucal, sim, ajuda, tá? Mas o principal é uma boa escovação, vir nas manutenções do aparelho para o profissional, né, observar se há algum problema, alguma retenção de placa, algum problema que ele possa detectar na hora e não passar muito tempo, né, sem essa manutenção do aparelho. Validade da escova de dente. O fabricante tem uma data de validade. Aí, se for pelo estado da escova, aí sim. Tem muita gente que força a escovação, né? Que força na hora de escovar, usa uma semana, a escova está toda aberta. E não é necessário, Não, né? é o contrário. Ao contrário, Maite. É recomendado usar escovas macias, tá? Escovas com as cerdas macias. E a escovação é como se fosse uma massagem na gengiva também. Você Tem que ter muito cuidado. Isso, você e faz uma higienização nos dentes e ao mesmo tempo você vai massagear a sua gengiva. Se você aperta muito a escova, daquela forma que chega a abrir a escova, né, por uma semana, sim, exato. isso você vai estar causando um desgaste dentário, tá? Visivelmente pouco, mas o grande problema é na sua gengiva você vai causar. Pode até se machucar. Pode e causar recessões gengivais, principalmente na área de caninos, né, que são as presas nossas. Quando você força a escovação, começa a subir a sua gengiva. Muitos pacientes chegam até o consultório com sensibilidade, porque a gengiva subiu. E a gente observa que o paciente tem uma boa higiene, né? O que pode estar sendo causado isso? O excesso de força na hora da escovação, que não há necessidade. Tem que ser uma massagem, né? Você fazendo movimentos circulares na frente, como se estivesse removendo a sujeira dos dentes e massageando a gengiva ao mesmo tempo. A gente sempre acha assim, o pessoal sempre comenta, vamos escovar dente. Não precisa colocar aquela força toda para escovar. Com toda a delicadeza, com todo o jeitinho, e a higiene é feita nessa forma, né? Isso, não há necessidade de fazer força, de comprar escovas duras pensando que vai limpar mais os dentes, né? Muitas vezes a pessoa chega até o consultório, Maite, nossa, eu comprei uma escova das cerdas duras porque eu tenho um dente muito amarelado, eu queria deixar meus dentes brancos. Se eu escovar mais, vai deixar meu dente branco? De jeito nenhum. Não, tá? isso vai resolver. Não vai resolver. O dente escuro ou um dente mais claro não depende da sua higiene, tá? Com certeza, se o dente não tiver placa, sim, mas não depende da sua higiene. Bom, daqui a pouquinho eu trazendo mais dicas com o Dr. Alex. Vamos para um breve intervalo. Space thin lines, hot sun and clear blue skies. The waves are crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine.